Por isso que os discípulos, eles fugiram, se esconderam, porque eles tiveram medo de serem também pegos com Jesus. Porque a gente vê ali que Pedro, ele nega Jesus até meia-noite de meia-noite, ele nega Jesus 3 vezes. Não é você aquele que andava ali com aquele que se disse Jesus? Não, eu não o conheço, não sei nem quem é. Não, eu não estou com ele. Eu não sou do grupo dele. Aleluia. Mas aquelas mulheres não. Elas não temeram. Elas continuaram ali. Elas continuaram firmes e fortes. Elas foram persistentes no seu objetivo. Elas foram persistentes no seu amor por Deus. Foi falado aqui, foi lido. Amar o teu Deus acima de todas as coisas. E amar o teu Deus acima de todas as coisas é isso. É sacrificar a sua própria vida por Deus. Pela sua obra, pela sua palavra. Para que a sua palavra continue viva. E essa mulher, ela foi valente. Ela sacrificou a sua vida. E aí quando eu começo, irmãos, cada vez que eu começo a descrever, que eu começo a ver aquela mulher, eu começo a entender por que o Senhor não se revelou àqueles 2 discípulos e se revelou a ela. Porque, irmãos, muitas vezes o impedimento de Deus fazer coisas maiores nas nossas vidas, fazer coisas grandes, declarar a sua glória, como já foi cantado aqui nessa noite, de Deus se revelar a sua glória, aquilo que Ele tem de melhor para nós. Porque a promessa do Senhor é que nos daria o melhor da terra. Deus tem o melhor para o seu povo. Aleluia, Jesus. E às vezes Deus não revela, Deus não faz. Não é porque Deus não quer. É porque o coração do homem não está totalmente puro. Ele não está com o espírito inabalável. Ele cria dúvidas. Aleluia, Jesus. Ele cria dúvidas no seu coração se realmente é aquilo. Na hora que a bênção chega, ele não sabe se realmente é a bênção, porque ele não está vigilante. Eu vi a pastora, ela fez um teste aqui, e teve pessoas que levantou a mão porque não estava vigilante. Não adianta a gente orar e a gente não vigiar, porque na hora que a bênção chega, a gente não sabe que chegou. Ela está batendo na porta, ela está empurrando e a gente não vê. Aleluia, Jesus. Então a gente ia para o vale orar. E 6 horas da manhã lá em São Paulo está tudo escuro, inverno, estava frio. E nós estávamos lá, no meio do mato, só nós 2, orando, clamando a Deus. E passado-se um tempo, irmãos, eu vim aqui na Bahia. E eu encontrei Bianca 2 vezes que eu vim na Bahia, só encontrei Bianca na porta do ônibus. E aí eu falei, era época de política, e eu falei, Bianca, dá um voto para fulano. Ela falou assim, não, eu estou com a pastora Thelma. Ela falou, estou com a pastora Thelma. Eu falei, Jesus está trabalhando. Eu falei, glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu não disse nada a ela, eu não abri minha boca. Porque se Jesus está trabalhando, a gente tem que ficar calado. Porque tudo que a gente fala, o inimigo escuta e vai trabalhar contra. É de boca calada que a gente vence. É de boca calada que a gente vence a prova, vence a luta e alcança a vitória. Eu sei que cada um de nós que estamos aqui, nós temos uma necessidade diante de Deus. A gente almeja algo do Senhor. Seja uma libertação, seja uma cura. Aleluia. Seja até uma situação financeira, não prego prosperidade. Mas nós precisamos de uma situação financeira. Quando a situação financeira bate na porta, a gente fica desequilibrado, a gente fica desesperado, as contas chegam, a gente não consegue honrar. Nós temos que honrar, porque a palavra do Senhor diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, a gente tem que estar muito atento quando as coisas de Deus estiver se cumprindo, Deus estiver fazendo. Aleluia, Jesus. Eu sei, irmãos, que ela só veio falar para mim 1 ano e meio depois que ela tinha aceitado Jesus, que ela tinha voltado, tinha casado. Aleluia, Jesus. Mas eu estava vendo o trabalhar de Deus em silêncio. Eu nunca parei para pregar para ela, porque ela é conhecedora. Ela sabe disso. Eu nunca bati na tecla, nunca falei, porque não é de muito falar que se faz ouvir. Salomão nos ensina em Eclesiastes. Não é de muito falar que se faz ouvir. Profeta de casa não faz milagre. Não adianta eu estar batendo na tecla e muitas vezes achar que está pregando e estou acusando. Estou usando o papel Satanás, acusador, estou acusando. Não. Ela sabe.
E eu sabia que o Senhor ia trazer de volta, porque o Senhor permitiu. Aleluia, Jesus. No tempo certo o Senhor fazer. Então a gente só tem que orar, a gente só tem que vigiar. Vigiar em todo o tempo, o Senhor vai fazer a obra. Eu não sei o que a igreja busca. Eu sei o que eu busco do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz também que é dando que se recebe. Então assim, dê o melhor de si para o Senhor. Ouve a palavra que é pregada nesse altar. Ouve a palavra que o Senhor tem falado nessa noite. Ama o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Cumpre os mandamentos do Senhor e Deus grandes coisas faz nas nossas vidas. Aleluia. E eu vou tentar voltar para dentro da palavra. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, eu comecei a conversar com Deus e tentar entender toda essa situação desse capítulo a qual a gente leu. A qual Jesus se revelou àquela mulher. Ela viu a glória de Deus manifestada no Filho. Aleluia, Jesus. Porque em Amós diz que a glória da segunda casa, da última casa, seria maior do que a primeira. Ele estava falando que aquele templo de Jerusalém viria a glória de Deus manifestada no Filho. Porque o Filho adentrou pelas portas em forma humana, em forma física. E aquele templo nunca tinha visto algo maior e mais glorioso do que o próprio Jesus. Nem o ouro, nem a prata, nem as pedras preciosas que Salomão colocou ali era capaz de ser maior do que a glória do Filho de Deus. Aleluia, Jesus. E Maria,